Saudações, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo em paz, né? Então, vamos aqui iniciar mais uma aula sobre estimação pontual, né? Estimação, de modo geral, é uma parte da estatística que é, é aquela segunda parte, se vocês lembrarem da primeira aula da nossa disciplina, a gente discutiu e observou que a estatística é dividida basicamente em duas partes. A primeira que trata da coleta, organização e descrição dos dados, chamada estatística descritiva. E a segunda parte, a segunda grande parte, é a inferência estatística, que procura generalizar resultados de uma parte da população para toda a população, né? Então, buscando informações em uma parte da população, que é a amostra, com base em dados amostrais, generalizar resultados, informações para toda a população, né? Que é a inferência estatística. E a inferência estatística, por sua vez, ela divide-se basicamente em duas partes. A estimação, tá? Que pode ser pontual ou intervalar, tá? E o teste de hipótese. Tá? A estimação, basicamente, generaliza o resultado da amostra para toda a população. E o teste de hipótese, ele parte do um dado um pouco, digamos assim, oposto. Ele parte de uma afirmação sobre a população, e aí, na dúvida, né, em busca de verificar a veracidade, a, a veracidade ou não dessa afirmação, né, se comprovável é ou não, né? Só um minutinho, eu preciso ver o que está acontecendo aqui. Alguém quer participar? Matheus Henrique. Oi, Matheus. Matheus? Tudo bem, Matheus? Eu estou gravando aqui uma aula. Se você quiser participar e acompanhar, não tem problema algum. Ok, Matheus? Ok, Matheus? Fica à vontade aí. Eu estou gravando a aula. Então, retornando aqui o teste de hipótese, né? Você tem uma afirmação sobre um parâmetro e aí quer verificar o quão provável, né, o quão realístico é a sua afirmação é válida ou não. Para isso, você coleta dados amostrais e, a partir desses dados amostrais, você toma a decisão, né, se a sua afirmação sobre um parâmetro populacional é, é razoável ou não. Okay? E, então, a gente vai agora na primeira parte da inferência estatística, que é a estimação pontual. Na verdade, a gente vai falar sobre o objetivo da estimação e propriedades de um bom estimador. Qual é a ideia das propriedades de um bom estimador? Porque, por exemplo, eu gosto de colocar a seguinte situação. Se você é dono de uma empresa, por exemplo, suponha que você é dono de uma empresa, e você vai selecionar funcionários para sua empresa, fazer um processo seletivo, então você vai selecionar o seu funcionário de acordo com alguns critérios, né? Por exemplo, que ele seja um bom funcionário no sentido técnico, ou seja, ele tem um bom conhecimento sobre, por exemplo, se ele é estatístico, ele sabe calcular muito bem né, trabalhar muito bem com os dados, calcular os números, as informações, gerar informações, gráficos, tabelas, etc. Então, ele tem uma boa formação técnica. Esse poderia ser um critério para selecionar o funcionário para sua empresa. No entanto, pode ser que esse único critério não seja suficiente ou de interesse seu, né? Não seja suficiente para que você selecione um bom funcionário. Pode ser que você também se preocupe com a questão de relacionamento, né? Será que o funcionário tem um bom relacionamento com os demais colegas? Ele sabe trabalhar em equipe, ele sabe se comunicar, ele sabe transmitir os conhecimentos, resultados estatísticos, né? Quer dizer, não basta se fazer cálculo, ele tem que saber se comunicar através de relatórios escritos, oral, apresentação oral e assim por diante, né? Então, você teria dois critérios para selecionar
um bom funcionário. A mesma ideia do bom estimador, né? O estimador, nós devemos lembrar que estimador é uma estatística, e devemos lembrar, por consequência, que estatística é uma função dos dados amostrais. Ou seja, como os dados amostrais são geralmente aleatórios, então a estatística é uma variável aleatória, o estimador também é uma variável aleatória. E o estimador é uma estatística especial, que é usada para fazer é, inferência sobre um parâmetro populacional, ou seja, generalizar dados a partir de dados amostrais para toda a população. O estimador é isso, é uma estatística, é uma variável aleatória para fazer inferência sobre um parâmetro populacional. Tá? E aí a gente vai ver quais os critérios de um bom estimador. Como o exemplo que eu dei, no caso prático aí paralelo, foi o bom funcionário. Ele tem que ser bom tecnicamente e bom emocionalmente, de relacionamentos com as pessoas, com os colegas. Dois critérios. Um bom estimador, no caso estatístico, também tem vários critérios para ser um bom estimador, né? Aí eu sugiro alguns estudos adicionais, para quem tiver interesse, tá? E as referências. Então, só aqui lembrando que se temos uma amostra aleatória x1, x2, xn, de uma variável aleatória x, que descreve uma característica de interesse da população, né? A gente vai denotar por θ o parâmetro que desejamos estimar, que é uma característica numérica da população, associada à população, uma função dos dados populacionais. Por exemplo, a média, esperança de x, a média da variável aleatória x, que a gente geralmente x representa uma característica da população. E o valor esperado dela, mi, também é um parâmetro, né? Definição de um estimador do parâmetro θ é qualquer função das observações da amostra. Foi o que eu já falei anteriormente. Uma função da amostra é um estimador. E ele busca fazer afirmações inferentes sobre o parâmetro θ, característica da população. Em geral, denotamos um estimador com um θ-chapéu, certo? Um acento circunflexo. E é uma função, né, como observamos aqui, uma função dos dados amostrais, x quanto a x. Um estimador é o que chamamos anti-estatístico, porém associado a um parâmetro populacional. Eu já comentei isso. Estimativa é um valor assumido pelo estimador, é um número. Né? Depois que coletar a amostra, você tem um número, já tem os números. E aí a função dos dados amostrais é assumir um valor numérico. Ok? Então, é um valor numérico particular da amostra. Ok. Quais são os objetivos da estimação? Aqui a gente ilustra as possibilidades, né, de estimação, tá certo? Então, veja, suponha que a gente realiza um experimento de lançamento de dardos, né? E aí o objetivo é acertar o alvo aqui, esse bolinha aqui no meio, ou o mais próximo possível, né? Percebo que nessa figura, nessa figura A, tá? A gente em média, se pensarmos em média, esses acertos, esses lançamentos, eles, em média, acertariam o alvo, né? Tá? Em média, estou falando, né? Geralmente, eles estão aqui em torno da média, não estão, assim, alguns distantes, outros próximos, mas eles estão bem em torno da média. Então, a arma A, né? Isso aqui é o pensamento de arma, né? A gente quer comparar armas. Então, como em média ela atinge o alvo, a gente diz que ela é não viesada, essa arma, tá? Agora, o seguinte, em termos de precisão, né? Precisão, a gente pensa em precisão como sendo o inverso da variância. E variância é uma medida de dispersão dos dados em torno da média, tá? Cada ponto desse é um dado, é uma distância do ponto até o centro, tá? Então, a dispersão, né, a gente percebe que ela é pouco dispersa. Ela é muito dispersa, na verdade. Ela não está concentrada em torno da média. A média está aqui em torno do centro, do alvo. E os dados estão bem distantes, né? Alguns poucos estão próximos e outros bem distantes. Então, a gente diz que a dispersão é alta. E a precisão é o inverso da dispersão. Um sobre um valor alto é um valor pequeno, então tem baixa precisão. Então, a arma A é não viesada e tem baixa precisão. Tá? Por outro lado, essa arma é pouco acurada.
tá? Também, tá? Por que pouco acurada? A acurácia está relacionada com a distância dos pontos em relação ao alvo, não a média, em relação ao alvo. Como os pontos estão dispersos em torno do alvo, né, a média, coincidentemente, está próxima aqui do alvo, né? Mas, e aí a dispersão estava alta, precisão baixa, né? E coincide com a acurácia baixa também, pouco acurada, porque a distância dos pontos em relação ao alvo estão altos, né? Então, distância alta dos pontos em relação ao alvo dá uma baixa acurácia, pouco acurada. Vou verificar aqui minha gravação, se está tudo ok. Está. Querendo interagir, Matheus? Ok, Matheus? Se quiser participar aí, fica à vontade. Então, vamos para a arma B, né? Vamos analisar os critérios aí de ser um bom estimador. O estimador, ele tem que acertar o alvo, com boas propriedades, além de acertar bem o alvo. A arma B já acontece o seguinte, em média, não está acertando o alvo, está fora do alvo. Então, ela é viesada, certo? Diferente da arma A, que em média acertava o alvo. Então, ela é viesada. Em termos de precisão, a dispersão, né, o inverso da dispersão em torno da média, ela é alta. Veja que, em média, ela acerta aqui, nessa região, e os dados estão bem dispersos em torno dessa média. Então, dispersão alta, precisão baixa. Ó, tá aqui, ó, baixa precisão. Ela é viesada e é baixa precisão. E a distância dos pontos em torno do alvo, em relação ao alvo, é distante, né? Então, se é distante, ela é pouca acurada. Então, aqui, ó, a arma B pouco acurada. Arma C. Percebemos que, em média, ela acerta o alvo, ela está bem próximo do alvo, então ela é não viesada, certo? A dispersão em torno da média, os dados em torno da média é baixa, né? Então a precisão é alta, ela é boa, certo? E a distância dos pontos em relação ao alvo também é próximo, então boa acurácia. Tá? Então a arma C ela é não biesada, porque em média acerta o alvo, muito acurada, porque a distância dos pontos é baixa, é pequena, em torno do alvo, acerta, em geral, acerta o alvo, então é muito acurada. E ela tem uma baixa dispersão em torno da média, então tem boa precisão. A arma C é muito concentrada, então, né, ela, em média, não acerta o alvo, então ela é viesada, tá? É viesada. A dispersão em torno da média é baixa, tá? Então, ela é precisa, tem uma alta precisão, em torno da média, tá? Por outro lado, ela é pouco acurada, porque é a distância dos pontos em relação ao alvo, tá? Então, ela é pouco acurada, tá? Então, precisão, ela está relacionada com o inverso da dispersão, onde dispersão é a variabilidade em torno da média. Então, a variabilidade em torno da média aqui é baixa, então a precisão é alta, tá? Já a acurácia é a distância dos pontos em relação ao alvo. Está bem distante, né? Então, pouco acurácia, ok? E ela é viesada, porque em média não acerta o alvo. Então, se a gente for comparar, digamos, essas 4 armas, a gente vai estar mais interessado em comprar a arma C, a não ser que tenha outros critérios, como preço, durabilidade da arma, etc. Né? Mas baseado em não viés, em precisão e acurácia, ficaríamos com esta arma C, né? Porque ela, em média, acerta o alvo, né? A dispersão não é alta, é baixa, então a precisão é alta. Se a dispersão é baixa, a precisão é alta, porque é o inverso.
E a acurácia é boa, porque a distância dos pontos estão em torno do alvo, né? Ok? Então, esse é o objetivo de estimação, acertar o alvo com boa acurácia, com boa precisão. Então, o estimador, um dos critérios, ele deve ser não viciado, ou não tendencioso, não biasado ou justo. E aí diz o seguinte, um estimador teta-chapéu é dito ser não viciado para o parâmetro teta se o seu vício definido por P de teta-chapéu, o viés do estimador teta-chapéu, é igual à esperança, valor esperado do estimador teta-chapéu, menos teta, for igual a zero. Se, em média, o valor que você espera, né, para o estimador, menos o verdadeiro parâmetro, tá, foi igual a zero, então a gente diz que esperança de teta-chapéu é teta, né, porque esperança de teta-chapéu é igual a teta, fica teta menos teta é zero. Então, o estimador é não biasado. É mais interessante olhar aqui para esse detalhe aqui, que em média, esperança, né, em média, do estimador teta-chapéu é igual ao verdadeiro parâmetro teta. É o caso da média amostral, que, em média, a média amostral é igual à média mi, parâmetro que é a média populacional. Né? Então, é esse exemplo aqui, né? Você tem uma amostra aleatória x1 até xn de x, onde x tem uma média mi na população, a gente já verificou que a média amostral, né, o seu valor esperado é igual à verdadeira média populacional mi. Isso é muito interessante, não enviesado. Quer dizer, em média, ele acerta o verdadeiro parâmetro. O estimador também, aqui um outro exemplo, né? A gente pode verificar aqui uma variância populacional, sigma 2, né, dado pela dispersão dos dados em torno da média populacional, tá? Somatório x e menos μ ao quadrado é uma dispersão dos dados em torno da média populacional μ, dividido por n, total de elementos na população, onde μ é a média populacional. Então, o sigma do chapéu, que é a soma da dispersão dos dados em torno da média amostral, dividido por n, ele é viesado para o sigma 2. Por outro lado, a esperança do S2, tá, é igual a sigma 2, é igual à variância populacional, onde S2 é a soma da dispersão dos dados em torno da média, só que não é dividido por n, é dividido por n menos 1. É por esse motivo que, muitas vezes, a gente calcula a variância usando a variância amostral dividido por n menos 1, e não por n, porque quando divide por n menos 1, a variância S2, o seu valor esperado é igual à verdadeira variância populacional sigma 2. Isso é possível mostrar. Tá? Não vamos mostrar aqui, que não é o nosso objetivo. O estimador consistente. A gente diz que o estimador teta-chapéu é consistente para o parâmetro teta se o limite do valor esperado do estimador é igual a teta. Ou seja, é como se o estimador é não viciado para uma amostra grande. Tá? Porque esperança teta-chapéu igual a teta é um estimador não viesado, mas isso acontecendo no limite. Às vezes, uma amostra pequena, o estimador é viciado. Mas se, quando a gente aumenta a amostra, ele for não viciado, né, ele é dito consistente. Mas tem a segunda condição também. Além de ser não viciado para uma amostra grande, a variância para a amostra grande tende a zero, certo? Então, a ideia é que, quando a amostra vai crescendo, tá, o estimador vai tornando-se não viciado e a variabilidade em torno da média, né, do valor esperado, vai tornando-se nula, ou seja, vai concentrando-se no valor médio. A variabilidade em torno da média, do valor esperado, vai tornando-se nula, então a variabilidade vai concentrando-se, né, os dados, o estimador vai concentrando-se no verdadeiro parâmetro populacional, que é a esperança teta-chapéu igual a teta. Né? Então, o estimador teta-chapéu é não viciado para teta, não, isso aqui é uma observação. Se o estimador teta-chapéu já é não viciado para teta, então a gente não precisa do limite do tamanho da amostra para infinito. Aí, desejos de verificar sua consistência, então aqui, esse limite de n para infinito de esperança teta-chapéu igual a teta,
vai ser já esperança de θ chapéu igual a θ, independente de n. Então, só precisa demonstrar a segunda condição. Limite da variância θ chapéu tendendo para zero, né? Ou seja, o estimador θ chapéu não viciado é consistente para θ se a variância tende a zero para uma amostra grande, né? Exemplo, considere a situação do exemplo 1. Verifique se θ chapéu é consistente para μ. Certamente ele é consistente. Primeira condição, esperança de x barra a gente já sabe que é igual a μ. Se a gente coleta uma amostra aleatória simples de x. Então, ele é não viciado. Se ele é não viciado, basta verificar a segunda condição. Só que a gente sabe que a variância de x barra é sigma 2 sobre n. E quando n tende a infinito, essa variância sigma 2 sobre n tende a zero. Então, a variância de x barra tende a zero. Então, ele é consistente para μ, né? Tá? Então, ele já é não viciado e quanto maior a amostra, mais próximo da variabilidade dos dados amostrais vai se tender a ficar mais próximo ainda do verdadeiro parâmetro populacional μ. No caso, então, a média amostral tem duas propriedades, é não viciado e ele é consistente. O estimador eficiente. Das dois estimadores θ chapéu 1, θ chapéu 2, não viciados para o parâmetro θ, a gente diz que θ chapéu 1 é mais eficiente do que o θ chapéu 2 se a variância do primeiro estimador for menor do que a variância do segundo estimador. É bem interessante isso, né? Realmente, né? Se eles são não viciados, e aí um critério de desempate seria o quê? Pegar o que tem uma menor variabilidade em torno do valor esperado desse estimador, né? Ele vai ser dito mais eficiente, né? Um exemplo seria o seguinte, né? Suponha que a gente pega uma amostra aleatória x1 até xn de uma normal μ2 e pegue dois estimadores, μ chapéu 1 e μ chapéu 2, onde μ chapéu 1 é a média amostral e μ chapéu 2 é a mediana da amostra. Sabendo que a esperança da mediana é igual à verdadeira média populacional μ, ou seja, não viciado, e x barra a gente já sabe que é não viciado, né? E sabendo que a variância da mediana é π sigma 2 sobre 2n, quem é mais eficiente para μ? A média amostral ou a mediana? Tá? Então, para isso, eu vou aqui fazer um cálculozinho rápido, tá? Porque a esperança da média amostral é μ, né? E a esperança da mediana, está dizendo aqui, a gente não está demonstrando, mas pode-se verificar que é igual a μ também, tá? Então, para verificar quem é mais eficiente, né, a gente precisa verificar quem tem a menor variância. Só um minutinho. Vou fazer aqui um pequeno cálculo, certo? Então, vou pegar aqui a variância da média amostral e aí eu vou dividir pela variância, eu não vou colocar mediana, da mediana. A mediana. Só que a variância da média amostral, a gente já sabe que é sigma 2 sobre n, dividido pela variância da mediana, π sigma 2 sobre 2n. Π sigma 2 sobre 2n. Isso é igual, mantém o numerador, sigma 2 sobre n, vezes o inverso do denominador, 2n sobre 2π sigma 2. Eu vou cancelar o sigma 2 com sigma 2, o 2 com 2, o n com n,
Tem 2 demais aqui. O 2n é no numerador. Aí π sigma 2 aqui não tem 2. Vamos fazer uma pequena correção aqui. Aqui vai ter 2, aqui não tem 2. Isso é igual 2 sobre π. 2 sobre π. Ora, mas π é 3,14 e aí vai algumas casas decimais. É maior do que 2. Então, 2 dividido por um número maior do que ele vai ser menor do que 1. Consequentemente, o que acontece? A variância de x barra, variância de x barra sobre variância da mediana é menor do que a variância da mediana. Está dividindo aqui, passa multiplicando para o lado direito, então variância da mediana. Ou seja, x barra e mediana são estimadores não viesados para média mi. E a variância da média amostral é menor do que a variância da mediana. Consequentemente, x barra é mais eficiente, a média amostral é mais eficiente do que a mediana amostral. Tá? Então, mais uma propriedade aí, mais um ponto para média amostral, como um estimador, como sendo um bom estimador para o parâmetro média populacional. Né? Então, mais uma vez. Ok? Outra propriedade aqui, outra maneira de avaliar estimadores. Erro quadrático médio, EQM ou MSE, Mean Square Error, tá? Do inglês. O erro quadrático médio nada mais é do que o valor esperado do quadrado do estimador teta-chapéu menos o parâmetro teta, tá? Então, é uma distância, né, do estimador em relação ao verdadeiro parâmetro elevado ao quadrado. Ok? Então, é possível mostrar, desenvolvendo o quadrado aqui, aplicando propriedade de valor esperado, é possível verificar que o erro quadrático médio é igual à variância do estimador teta-chapéu mais o quadrado do viés de teta-chapéu. Tá? Observações. Se o estimador teta-chapéu for não viciado para teta, então o viés aqui B teta-chapéu é 0. Consequentemente, o erro quadrático médio é igual à variância de teta-chapéu. Tá? Então, o erro quadrático médio é igual à variância do estimador quando o estimador é não viciado. É um caso particular. Se sejam teta-chapéu 1 e teta-chapéu 2, dois estimadores para o parâmetro teta, e seja o erro quadrático médio do primeiro estimador, teta-chapéu 1, e do segundo estimador, teta-chapéu 2. Os erros quadráticos médios desses estimadores. Então, a eficiência relativa do segundo estimador para o primeiro é definida como o erro quadrático médio de teta-chapéu 1 dividido pelo erro quadrático médio do estimador teta-chapéu 2. A eficiência relativa do teta-chapéu 2 para teta-chapéu 1. Tá? Então, a relativa do 2 cai no denominador. Para teta-chapéu 1, cai no numerador. Estudos adicionais. Nessa aula, a gente expôs a importância de definir propriedades desejáveis para estimadores. Né? Porque uma coisa é a gente já ter estimadores propostos, tá? E a gente avaliar qual deles é melhor de fazer inferência estatística, que tenha boas propriedades. Como eu falei, selecionar profissionais para sua empresa deve satisfazer alguns critérios desejados. Ser bom tecnicamente, ser bom emocionalmente, de bom diálogo, de boa convivência, etc. Vários critérios bons para ser um bom funcionário. O estimador é a mesma coisa. Várias propriedades desejáveis. Ser não viciado, ser consistente, ser eficiente, ter um erro quadrático médio pequeno e assim por diante. Né? Outro problema na inferência é como obter um estimador de determinado parâmetro. Aqui a gente já deu os parâmetros. Por exemplo, média amostral, proporção amostral,
mediana, já estão propostos esses estimadores. Mas existe problema que a gente tem que encontrar, né, esses estimadores. Quem são os estimadores para estimar a mediana, para estimar a taxa de desemprego, o índice de, o índice de analfabetismo? Então, aí a gente tem que propor algumas medidas estatísticas para poder fazer inferência sobre esses parâmetros. Aí a gente tem que encontrar esses parâmetros. E uma vez encontrado eles, aí a gente primeiro tem que ter uma técnica. Existem técnicas para a gente encontrar esses parâmetros. E depois que encontra, a gente tem que verificar se eles são bons ou não, como que foi feito agora na nossa aula. Tá? Essa questão de encontrar, tá, o estimador não é abordado em nossa disciplina, a não ser lá na parte de regressão, que a gente vai ver um pouquinho, tá? Mas para quem tiver interesse, existem técnicas que são, por exemplo, as principais, estimadores de momentos, que tem lá na seção 11.3 do livro do Gustavo Moretin, da quinta edição. Em outras edições, pode ser que seja a mesma seção, eu não tenho certeza. Outra maneira de encontrar estimador é de mínimos quadrados, pela técnica de mínimos quadrados, e o de máxima verossimilhança, tá certo? O de mínimos quadrados é muito utilizado em regressão linear. Okay? Então, fica essa proposta de estudo para vocês, para quem tiver interesse, né? E aqui as referências, o SAB, Costa Neto e o Larso Faber, né? O Larso Faber, eu não sei se tem exatamente o assunto dessa aula, tá? Ele é muito, muito prático, né? Mas o SAB tem, Costa Neto, eu acredito que também tem, tá certo? Que é um pouco mais teórico, mas também tem uma visão prática, ok? Então, pessoal, esta foi a nossa aula, né? Sobre estimação pontual, uma introdução à estimação, certo? E aí, a gente se encontra na próxima aula. Estou preparando já a próxima aula, né? Já a gente grava e deixa disponível para todos vocês, ok? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.